Minhas cunhadas me humilharam no almoço de domingo, dizendo que eu nunca seria digna do irmão delas. Ninguém aqui vai comer nada feito por uma mulher sem educação, foi o que a mais velha gritou enquanto jogava minha sobremesa no lixo. A outra completou rindo, dizendo que o irmão delas merecia alguém com classe, não uma qualquer como eu. Eu estava ali, parada no meio da sala de jantar, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim, e por um segundo pensei em sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora é algo que nunca imaginei viver. Aquele almoço de domingo deveria ter sido um dia especial, um momento de união familiar, mas se transformou no pior pesadelo da minha vida. E o mais assustador é que naquele momento eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. O que descobri nas semanas seguintes sobre minhas cunhadas, sobre a família do meu noivo e sobre os segredos que todos escondiam, foi algo que me deixou sem chão. Mas antes de te contar o que estava naquele envelope que meu noivo tirou do bolso, antes de revelar o segredo que fez uma das minhas cunhadas sair correndo em lágrimas, preciso que você entenda como cheguei até ali. Preciso que você conheça minha história desde o início, porque só assim vai entender a dimensão do que aconteceu naquele dia. Só assim vai entender por que aquele almoço não foi apenas uma humilhação qualquer, mas o ponto de virada da minha vida inteira. Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e sempre fui uma mulher simples. Nasci e cresci em um bairro humilde, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus que trabalharam a vida inteira para me dar educação e dignidade. Meus pais nunca tiveram muito dinheiro, mas sempre tiveram muito amor para dar. Aprendi desde cedo o valor do trabalho, da honestidade e do respeito. Minha mãe sempre dizia que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é, e eu cresci acreditando nisso. Me formei em pedagogia com muito esforço, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Quando finalmente consegui meu diploma, senti que tinha conquistado o mundo. Comecei a trabalhar em uma escola municipal, ganhando pouco, mas fazendo o que amava. Eu adorava estar com as crianças, ver o brilho nos olhos delas quando aprendiam algo novo, sentir que estava fazendo diferença na vida de alguém. Minha vida era simples, mas era feliz. Morava em um apartamento pequeno que dividia com uma amiga. Acordava cedo todos os dias, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltava cansada, mas satisfeita. Nos finais de semana, visitava meus pais, ajudava minha mãe com as costuras, conversava com meu pai sobre a vida. Eu não tinha luxo, não tinha carro importado, não tinha roupas de marca, mas tinha paz, tinha dignidade, tinha amor próprio, e achei que isso seria suficiente para qualquer pessoa que realmente me amasse. Foi em uma tarde de sexta-feira, depois de um dia exaustivo na escola, que conheci Ricardo. Eu estava em uma cafeteria perto do meu trabalho, tomando um café e corrigindo algumas provas, quando ele se sentou na mesa ao lado. Ele era bonito, elegante, vestia um terno impecável e tinha um sorriso que iluminava o ambiente. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes, até que ele se levantou e veio falar comigo. Desculpa incomodar, mas não consegui deixar de notar que você está corrigindo provas. Você é professora? Eu sorri, um pouco sem graça, e confirmei. Ele se apresentou como Ricardo, arquiteto, e pediu licença para se sentar comigo. Conversamos por horas. Ele me contou sobre o trabalho dele, sobre os projetos que desenvolvia, sobre os sonhos que tinha. Eu falei sobre minha paixão pela educação, sobre as crianças que eu ensinava, sobre como acreditava que a educação podia transformar vidas. Ele me ouviu com atenção genuína, com interesse real, e quando nos despedimos naquela noite, ele pediu meu número. Nos dias seguintes, Ricardo me ligou todos os dias. Conversávamos por horas, sobre tudo e sobre nada. Ele era atencioso, carinhoso, engraçado. Me fazia sentir especial de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante simples, porque eu disse que não me sentia confortável em lugares muito sofisticados. Ele não se importou. Disse que o lugar não importava. O que importava era estar comigo, e foi assim que me apaixonei por ele. Os primeiros meses do nosso relacionamento foram mágicos. Ricardo me apresentou a um mundo que eu não conhecia, me levou a lugares que eu nunca tinha ido, mas sempre respeitando meus limites, sempre me fazendo sentir confortável. Ele nunca me fez sentir inferior por causa da minha origem humilde. Pelo contrário, dizia que admirava minha força, minha determinação, minha simplicidade. Dizia que eu era diferente de todas as mulheres que ele tinha conhecido, que eu era real, autêntica, verdadeira. E eu acreditei nele, acreditei em cada palavra, mas o que eu não sabia
O que ele não me contou logo no início era que a família dele era completamente diferente da minha. Ricardo vinha de uma família tradicional, de muito dinheiro, de muito status social. O pai dele era dono de uma construtora grande, a mãe vinha de uma família de empresários, e as duas irmãs dele, Patrícia e Fernanda, tinham crescido em um mundo de privilégios que eu nem conseguia imaginar. Quando Ricardo finalmente me contou sobre a família dele, já estávamos juntos há quase 6 meses. Ele disse que tinha esperado porque queria ter certeza do que sentia por mim antes de me apresentar para a família. Disse que sabia que eles poderiam ser difíceis, mas que me amava e que nada do que eles dissessem mudaria isso. Eu deveria ter prestado mais atenção nessas palavras. Deveria ter percebido o aviso que estava ali, escondido nas entrelinhas. Mas eu estava apaixonada, e quando se está apaixonada, a gente ignora os sinais de perigo. O primeiro encontro com a família de Ricardo foi em um jantar na casa da mãe dele, Dona Margarete. Eu me preparei com todo cuidado, comprei um vestido novo com o dinheiro que tinha guardado, arrumei meu cabelo, caprichei na maquiagem. Queria causar uma boa impressão. Queria que eles gostassem de mim. Queria que vissem que eu amava o filho deles de verdade. Ricardo me buscou em casa e durante todo o caminho até a casa da família dele, ele segurou minha mão e disse que tudo ficaria bem. Mas quando chegamos naquela mansão enorme, com portão eletrônico, jardim imenso e uma estrutura que parecia saída de uma revista de decoração, meu coração começou a bater mais rápido. Eu não pertencia àquele mundo. Aquilo ficou claro desde o momento em que entramos. Dona Margarete me cumprimentou com um sorriso frio, me avaliando da cabeça aos pés com um olhar que me fez sentir pequena. As irmãs de Ricardo, Patrícia e Fernanda, mal disfarçaram o desprezo. Patrícia, a mais velha, usava um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu salário de 3 meses. Fernanda, a do meio, tinha unhas perfeitas, cabelo impecável e uma postura de quem estava acostumada a ser servida. Elas me cumprimentaram com frieza e durante todo o jantar fizeram perguntas que pareciam inocentes, mas que na verdade eram farpas disfarçadas. Onde você estudou mesmo, Helena? Em escola pública? Que interessante. E seus pais? O que eles fazem? Ah, costureira e motorista. Que profissões nobres. E você mora onde? Ah, divide apartamento, entendo. Cada pergunta era uma humilhação velada, e eu sentia meu rosto queimar de vergonha. Ricardo tentava desviar o assunto, tentava me defender sutilmente, mas era como tentar segurar água com as mãos. A tensão estava ali, palpável, sufocante. Quando saímos daquela casa naquela noite, eu estava destruída. Ricardo percebeu e tentou me consolar, dizendo que elas eram assim mesmo, que precisavam de tempo para me conhecer melhor, que tudo ficaria bem, mas eu sabia que não ficaria. Eu tinha visto o desprezo nos olhos delas, tinha sentido a rejeição. E o pior é que uma parte de mim começou a acreditar que talvez elas tivessem razão. Talvez eu realmente não fosse boa o suficiente para Ricardo. Talvez eu realmente não pertencesse àquele mundo. Mas Ricardo não desistiu de mim. Ele continuou ao meu lado, me dizendo todos os dias que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que não ligava para o que a família pensava. E aos poucos, fui recuperando minha confiança. Fui acreditando que o amor dele era maior do que qualquer preconceito. Continuamos nos encontrando com a família dele de vez em quando, sempre em situações formais, sempre tensas. Patrícia e Fernanda nunca perdiam a oportunidade de me diminuir, sempre com comentários sutis, sempre com sorrisos falsos. Dona Margarete mantinha uma distância educada, mas fria. E o pai de Ricardo, seu Antônio, mal falava comigo, como se eu fosse invisível. Mas eu aguentava tudo porque amava Ricardo, porque acreditava que um dia eles me aceitariam, porque tinha a esperança de que o amor venceria o preconceito. Nesse momento, ainda não sabia que essa decisão custaria tudo. Depois de 2 anos de relacionamento, Ricardo me pediu em casamento. Foi em um dia comum, em um lugar simples, do jeito que eu gostava. Ele não fez um pedido extravagante, não contratou fotógrafos, não encheu o lugar de rosas. Ele simplesmente segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse que queria passar o resto da vida comigo. Que eu era a mulher mais incrível que ele já tinha conhecido e que não conseguia imaginar um futuro sem mim ao seu lado. Eu disse sim com lágrimas nos olhos, com o coração transbordando de felicidade. Finalmente, depois de tanta luta, tanta resistência, eu ia me casar com o homem que amava. Ia construir uma família com ele. Ia ser feliz. Mas quando Ricardo contou para a família sobre o noivado, a reação foi pior do que eu imaginava. Dona Margarete chorou, dizendo que o filho estava cometendo um erro. Patrícia e Fernanda fizeram questão de deixar claro que não aprovavam a união. Seu Antônio disse que Ricardo estava jogando fora o futuro por causa de um capricho, mas Ricardo se manteve firme.
Disse que ia se casar comigo com ou sem a aprovação deles, e que esperava que com o tempo eles aprendessem a me respeitar. A família acabou aceitando, mas de forma relutante, e ficou combinado que teríamos almoços de domingo na casa de Dona Margarete, para que eu pudesse me integrar melhor à família. Foi assim que começaram os piores meses da minha vida. Todos os domingos, eu ia para aquela casa com um nó no estômago. Todos os domingos, eu enfrentava os olhares de desprezo, os comentários maldosos, as humilhações veladas. Patrícia adorava me comparar com as ex-namoradas de Ricardo, todas de famílias ricas, todas bem-sucedidas, todas do mesmo círculo social. Fernanda fazia questão de falar sobre lugares caros que frequentava, sobre viagens internacionais, sobre compras em lojas de luxo, sempre me deixando de fora das conversas, sempre me fazendo sentir inferior. Dona Margarete me tratava com uma educação gelada, nunca me chamava pelo nome. Sempre se referia a mim como a noiva do Ricardo, como se eu não tivesse identidade própria. E seu Antônio simplesmente me ignorava, como se eu não existisse. Eu tentava ser gentil, tentava conquistar a simpatia deles, mas nada do que eu fazia era suficiente. Se eu ficava quieta, diziam que eu era sem graça. Se eu falava, diziam que eu era metida. Se eu usava roupas simples, diziam que eu não tinha estilo. Se eu me arrumava mais, diziam que eu estava tentando ser o que não era. Não havia como ganhar, não havia como ser aceita. E o pior é que Ricardo, por mais que me amasse, não conseguia ver a extensão da crueldade da família dele. Ele achava que eram apenas diferenças de personalidade, que com o tempo tudo se resolveria. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sabia que eles me odiavam, que nunca me aceitariam, que fariam de tudo para me afastar do filho deles. Foi em um desses domingos, 3 meses antes do casamento, que decidi fazer algo especial. Pensei que se eu mostrasse que sabia cozinhar, que tinha habilidades domésticas, talvez elas me respeitassem um pouco mais. Minha mãe tinha me ensinado a fazer um pavê de chocolate que era uma delícia, uma receita de família que todos adoravam. Passei o sábado inteiro preparando aquela sobremesa com todo carinho, caprichando em cada detalhe, querendo que ficasse perfeita. No domingo, levei o pavê para o almoço, com o coração cheio de esperança. Quando chegamos, Dona Margarete estava na cozinha terminando de preparar o almoço. Eu me ofereci para ajudar, mas ela disse que não precisava, que já estava tudo pronto. Coloquei o pavê na geladeira e fui para a sala, onde Patrícia e Fernanda já estavam sentadas, conversando sobre uma viagem que tinham feito recentemente para Paris. Elas mal me cumprimentaram. Ricardo estava conversando com o pai no escritório sobre negócios, e eu fiquei ali, sozinha, tentando participar da conversa, mas sendo completamente ignorada. O almoço foi servido, e como sempre, foi tenso. Dona Margarete fez questão de servir pratos sofisticados, com nomes em francês que eu mal conseguia pronunciar. Patrícia e Fernanda falaram o tempo todo sobre pessoas que eu não conhecia, sobre eventos sociais dos quais eu não participava, sobre um mundo que não era o meu. Eu comia em silêncio, sentindo o peso da exclusão. E então chegou a hora da sobremesa. Dona Margarete tinha preparado um petit gâteau, e quando ela trouxe para a mesa, Patrícia e Fernanda fizeram questão de elogiar exageradamente. Que perfeição, mãe! Você é a melhor confeiteira do mundo. Ninguém faz sobremesa como você. Eu respirei fundo e disse que tinha trazido uma sobremesa também, um pavê de chocolate que tinha feito com carinho. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Margarete me olhou com uma expressão de surpresa, como se eu tivesse cometido uma ofensa. Patrícia e Fernanda trocaram olhares e sorrisos irônicos. Ah, que fofo, Helena. Você trouxe pavê. Como é... caseiro. Fernanda completou com um riso debochado. Pavê é tão anos 90, né? Mas tudo bem. É o que você sabe fazer. Senti meu rosto queimar, mas tentei manter a compostura. Levantei-me e fui até a cozinha buscar o pavê. Quando voltei para a sala de jantar com a travessa nas mãos, coloquei na mesa com cuidado. Patrícia olhou para a sobremesa com desprezo e disse em voz alta, para que todos ouvissem, que não comeria nada feito por mim porque não confiava na higiene da minha cozinha. Fernanda riu e concordou, dizendo que preferia comer algo feito por alguém com experiência, não por uma amadora. Eu fiquei paralisada, segurando a travessa, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Ricardo estava prestes a falar alguma coisa, mas antes que ele pudesse, Patrícia se levantou, pegou a travessa das minhas mãos e caminhou até a lixeira da cozinha. E na frente de todos, jogou
jogou meu pavê no lixo. Ninguém aqui vai comer nada feito por uma mulher sem educação. Você não tem o nível da nossa família. As palavras de Patrícia ecoaram na sala como um tiro. Fernanda completou, rindo alto, dizendo que o irmão delas merecia alguém com classe, não uma qualquer como eu. Eu estava ali, parada no meio da sala, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Dona Margarete não disse nada. Seu Antônio continuou comendo como se nada tivesse acontecido. E eu, pela primeira vez na minha vida, senti um ódio tão profundo que me assustou. Mas antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo bateu a mão na mesa com tanta força que os pratos tremeram. O barulho foi tão alto, tão inesperado, que todos se calaram instantaneamente. Ele se levantou devagar, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam fixos nas irmãs, e havia uma frieza ali que me deu arrepios. Vocês querem falar de classe? Então vamos falar da verdade. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope amarelo, dobrado e um pouco amassado. Minha sogra tentou interromper, dizendo que aquilo não era hora nem lugar, mas Ricardo a ignorou completamente. Ele abriu o envelope com calma, tirou alguns papéis de dentro e colocou sobre a mesa. O silêncio na sala era ensurdecedor, e o que aconteceu depois foi ainda pior. Ricardo olhou para Patrícia e disse, com uma voz calma, mas carregada de raiva contida, que já que ela gostava tanto de falar sobre classe e educação, talvez fosse hora de todos saberem a verdade sobre o passado dela. Patrícia ficou pálida. Fernanda tentou rir, dizendo que ele estava sendo ridículo, mas a voz dela tremeu. Ricardo pegou o primeiro papel e começou a ler. Era um relatório de uma investigação particular que ele tinha contratado meses atrás. Cansado de ver como as irmãs me tratavam. Ele disse que queria entender de onde vinha tanto veneno, tanta maldade, e que o que descobriu o deixou enojado. Patrícia, a irmã mais velha, aquela que sempre se colocava como exemplo de moral e bons costumes, tinha um segredo que a família inteira desconhecia. Anos atrás, quando ainda era casada com o primeiro marido, ela tinha tido um caso com o sócio dele. O caso resultou em uma gravidez, e Patrícia fez um aborto às escondidas, usando o dinheiro da empresa do marido. Quando o marido descobriu a traição e o desvio de dinheiro, ele quis expor tudo publicamente. Mas a família de Ricardo pagou uma fortuna para abafar o escândalo e garantir um divórcio silencioso. Patrícia ficou com a reputação intacta, casou-se novamente com um empresário rico e ninguém nunca soube da verdade, até aquele momento. Dona Margarete se levantou da cadeira, gritando para Ricardo parar, dizendo que ele estava destruindo a família, mas ele não parou. Ele olhou para Fernanda e disse que ela também não tinha moral nenhuma para julgar ninguém. Fernanda, que vivia ostentando riqueza e falando sobre o marido bem-sucedido, estava falida. O marido dela tinha perdido tudo em investimentos ruins e estava devendo milhões para agiotas. Eles mantinham as aparências com o dinheiro da família de Ricardo, vivendo de mesada como adolescentes, mas fingindo para a sociedade que ainda eram ricos. Fernanda usava roupas de brechó de luxo, alugava bolsas de grife, e até o carro que ela dirigia estava no nome de Dona Margarete. Tudo era mentira. Tudo era fachada. E Ricardo tinha provas de tudo. Ele jogou os papéis na mesa, extratos bancários, contratos de empréstimo, recibos de pagamento, tudo ali, exposto para todos verem. Fernanda começou a chorar, dizendo que ele não tinha o direito de expor a vida dela daquele jeito, mas Ricardo respondeu que ela não tinha tido o direito de me humilhar todos aqueles meses, que ela não tinha tido o direito de me tratar como lixo, que nenhuma delas tinha. Patrícia tentou sair da sala, mas Ricardo bloqueou a passagem. Ele disse que não tinha terminado, que ainda faltava a melhor parte. Ele pegou o outro papel do envelope, e dessa vez era uma certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento. Eu não entendi o que estava acontecendo. Por que ele tinha aquilo? Ricardo olhou para mim com uma ternura que contrastava com a raiva que ele sentia pelas irmãs, e disse que tinha investigado minha família também. Não porque duvidasse de mim, mas porque queria entender de onde vinha minha força, minha dignidade, minha essência. E o que ele descobriu foi algo que nem eu sabia. Meu avô materno, que tinha morrido antes de eu nascer, era irmão do fundador de uma das maiores empresas de transporte do país. Minha avó tinha se afastado da família rica depois de se casar com meu avô, que era um homem simples, e tinha escolhido viver uma vida humilde por amor. Ela nunca quis o dinheiro da família, nunca quis o status, e criou minha mãe longe de tudo isso.
mas isso significava que eu tinha uma herança que nunca tinha sido reclamada. Uma herança que valia milhões. Ricardo tinha descoberto tudo isso através de um advogado especializado em sucessões e tinha guardado a informação esperando o momento certo para revelar. E aquele era o momento. Ele olhou para Patrícia e Fernanda e disse que a mulher que elas chamavam de pobre, de sem classe, de qualquer, era na verdade herdeira de uma fortuna maior do que tudo o que elas tinham junto, que eu tinha mais direito ao sobrenome da elite do que elas, que eu tinha mais sangue azul nas veias do que qualquer uma delas, mas que ao contrário delas, eu tinha escolhido viver com dignidade, com honestidade, com humildade, que eu tinha escolhido trabalhar, estudar, construir minha vida com minhas próprias mãos, em vez de viver de aparências e mentiras. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu estava em choque, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Dona Margarete estava branca, segurando a borda da mesa para não cair. Seu Antônio tinha largado o guardanapo e olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Patrícia estava com os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de raiva e humilhação. E Fernanda tinha saído correndo da sala, soluçando alto. Ricardo pegou minha mão e disse que a partir daquele dia, ninguém mais ia me desrespeitar, que ele tinha aguentado calado por tempo demais, tentando manter a paz na família, mas que não ia mais tolerar que me tratassem daquela forma, que se a família dele não conseguisse me respeitar, então ele não precisava dessa família. E então, ele me levou para fora daquela casa, me deixando para trás o pavê no lixo, as lágrimas que eu tinha segurado e a humilhação que eu tinha sentido. Mas o que eu não sabia era que aquele dia era apenas o começo de uma guerra. E agora, te contarei como começou o pesadelo. Nos dias que se seguiram àquele almoço desastroso, minha vida virou de cabeça para baixo. Ricardo estava decidido a se afastar da família, dizendo que não precisava de gente tóxica na vida dele. Mas eu sabia que as coisas não eram tão simples assim. Ele amava a família, apesar de tudo, e eu não queria ser a responsável por destruir esses laços. Tentei conversar com ele, dizer que talvez com o tempo as coisas se acalmassem, que talvez pudéssemos encontrar um jeito de fazer as pazes, mas ele estava irredutível. Dizia que o que as irmãs tinham feito era imperdoável, que a forma como a mãe tinha permitido tudo aquilo era inaceitável, e que ele não ia mais fingir que estava tudo bem. Eu entendia a raiva dele, compartilhava dela, mas ao mesmo tempo sentia um peso enorme no peito. Será que eu tinha feito a coisa certa ao aceitar que ele me defendesse daquela forma? Será que eu deveria ter simplesmente engolido a humilhação e seguido em frente? Essas perguntas me atormentavam todas as noites, me tiravam o sono, me faziam questionar tudo. Mas o que eu não esperava era que Patrícia e Fernanda não iam simplesmente aceitar a derrota. Elas estavam planejando uma vingança, e eu estava prestes a descobrir até onde elas eram capazes de ir para me destruir. 3 dias depois daquele almoço, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi pensando que poderia ser algo relacionado ao trabalho, mas a voz do outro lado da linha me gelou o sangue. Era Patrícia. Ela estava calma, controlada, completamente diferente da mulher desesperada que tinha saído correndo da sala de jantar. Helena, precisamos conversar. Eu hesitei, sem saber se deveria desligar ou ouvir o que ela tinha a dizer. Ela continuou, dizendo que tinha refletido muito sobre o que tinha acontecido, que reconhecia que tinha exagerado e que gostaria de se desculpar pessoalmente. Disse que estava me ligando sem que Ricardo soubesse, porque queria resolver aquilo entre nós, de mulher para mulher. Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter percebido que aquilo era uma armadilha. Mas uma parte de mim queria acreditar que ela estava sendo sincera, que talvez houvesse uma chance de reconciliação. Concordei em encontrá-la em uma cafeteria no centro da cidade, em um horário em que eu sabia que Ricardo estaria trabalhando. Não contei para ele sobre o encontro porque não queria preocupá-lo e porque achei que se conseguisse resolver aquilo sozinha, seria melhor para todos. Foi o maior erro da minha vida. Quando cheguei na cafeteria, Patrícia já estava lá, sentada em uma mesa no canto, usando óculos escuros e um lenço na cabeça, como se estivesse tentando se esconder. Ela me viu e acenou, e eu me aproximei com o coração acelerado. Sentei-me na frente dela e por um momento ficamos em silêncio, apenas nos olhando. Então ela tirou os óculos escuros e eu vi que seus olhos estavam vermelhos, inchados, como se ela tivesse chorado muito. Helena, eu não sei nem por onde começar. Estou tão envergonhada do que fiz. Tão arrependida. Ela falou com uma voz embargada, e por um segundo, eu realmente acreditei que ela estava sendo sincera.
Ela disse que tinha crescido em um ambiente muito competitivo, que sempre tinha sentido pressão para ser perfeita, para manter as aparências, e que quando viu Ricardo se apaixonando por mim, sentiu medo de perder o irmão. Disse que tinha projetado em mim todas as inseguranças dela, e que isso não era justo, que eu não merecia ter sido tratada daquela forma. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo meu coração amolecer um pouco. Talvez ela realmente estivesse arrependida, talvez houvesse esperança. Mas então ela disse algo que mudou tudo. Helena, eu quero te pedir um favor que pode salvar minha família. E foi nesse momento que percebi que nada daquilo era real. Patrícia se inclinou para a frente e disse em voz baixa que precisava que eu convencesse Ricardo a não processar o marido de Fernanda. Eu não entendi. Processar? Por quê? Ela explicou que Ricardo tinha descoberto que o marido de Fernanda não estava apenas falido, mas tinha cometido fraudes fiscais graves e estava ameaçando entregar tudo para a Receita Federal se eles não parassem de me humilhar. Patrícia disse que se isso acontecesse, o marido de Fernanda iria preso. Fernanda perderia tudo e a reputação da família inteira seria destruída. Ela me implorou, com lágrimas nos olhos, que eu convencesse Ricardo a ter piedade, a pensar na família, a não destruir a vida de Fernanda por causa de um desentendimento. Eu fiquei chocada. Ricardo não tinha me contado nada sobre isso. Será que ele realmente estava planejando fazer aquilo? Patrícia percebeu minha hesitação e apertou minha mão, dizendo que eu era a única pessoa que poderia impedir aquela tragédia. Que Ricardo me amava e me ouviria, que eu tinha o poder de salvar a família dele. E então ela disse algo que me fez perceber a verdadeira intenção dela. Se você realmente ama meu irmão, se você realmente quer fazer parte dessa família, você vai fazer isso por nós. Você vai provar que não é a interesseira que todos pensam que você é. Foi nesse momento que entendi. Aquilo não era um pedido de desculpas. Era uma manipulação. Ela estava tentando me usar, me fazer sentir culpada, me colocar em uma posição em que eu seria a vilã se não fizesse o que ela queria. E o pior é que quase funcionou. Eu tirei minha mão da dela e disse, com uma calma que eu não sabia que tinha, que não ia fazer nada disso. Que se Ricardo estava tomando aquelas decisões, era porque ele tinha motivos e que eu não ia me meter, que eu não era responsável pelas consequências das ações delas. Patrícia mudou completamente de postura. O rosto dela endureceu, as lágrimas secaram instantaneamente. E ela me olhou com um ódio puro. Você vai se arrepender disso, Helena. Você não faz ideia de quem está mexendo. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu da cafeteria sem olhar para trás, me deixando ali, sozinha, com o coração disparado e uma sensação terrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E eu estava certa, porque o que Patrícia fez nas semanas seguintes foi algo que eu nunca imaginei que alguém fosse capaz de fazer. Ela começou uma campanha silenciosa para me destruir, e quase conseguiu. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. Patrícia começou espalhando boatos sobre mim nas redes sociais. Ela criou perfis falsos e começou a postar comentários maldosos em grupos de mães da escola onde eu trabalhava, dizendo que eu era uma professora incompetente, que maltratava as crianças, que tinha sido denunciada várias vezes, mas que a escola encobria porque eu tinha um caso com o diretor. As mentiras eram absurdas, mas algumas pessoas começaram a acreditar. Pais de alunos começaram a me olhar com desconfiança. Alguns até pediram para trocar os filhos de turma. A diretora me chamou em sua sala e me perguntou se havia alguma verdade naqueles boatos. Eu neguei, claro, e expliquei que estava sendo vítima de uma perseguição por causa de problemas familiares do meu noivo, mas vi a dúvida nos olhos dela. A semente da desconfiança tinha sido plantada. Patrícia não parou por aí. Ela contratou um detetive particular para me seguir, tirar fotos minhas em situações que pudessem ser interpretadas de forma errada e enviar essas fotos anonimamente para Ricardo. Fotos minhas conversando com um colega de trabalho na porta da escola, com legendas insinuando que eu estava tendo um caso. Fotos minhas entrando em um prédio comercial, com insinuações de que eu estava me encontrando com alguém às escondidas. Fotos minhas em uma loja de roupas, com comentários sobre como eu estava gastando o dinheiro de Ricardo em futilidades. Ricardo, para o crédito dele, não acreditou em nada. Ele me mostrou as fotos, me contou sobre as mensagens anônimas e disse que sabia que aquilo era obra das irmãs dele, mas eu vi a dor nos olhos dele, a dor de ver a família que ele amava se transformando em inimigos, e eu me senti culpada, mesmo sabendo que não tinha feito nada de errado. Fernanda, por sua vez, adotou uma estratégia diferente.
Ela começou a se fazer de vítima, postando nas redes sociais sobre como estava sofrendo, como estava sendo perseguida, como a família dela estava sendo destruída por uma pessoa má e invejosa que tinha entrado na vida do cunhado. Ela não me mencionava diretamente, mas era óbvio para quem conhecia a situação que ela estava falando de mim. Os amigos dela, todos do mesmo círculo social, começaram a me atacar nos comentários, me chamando de interesseira, de destruidora de lares, de aproveitadora. Eu tentei ignorar, tentei não ler os comentários, mas era impossível. Cada palavra era uma facada, cada acusação era uma humilhação pública. E o pior é que eu não podia me defender sem expor toda a verdade, sem revelar os segredos que Ricardo tinha descoberto sobre elas. Eu estava presa em um pesadelo do qual não conseguia sair. Dona Margarete, que até então tinha se mantido em silêncio, finalmente se posicionou, mas não do meu lado. Ela ligou para Ricardo e disse que ele precisava escolher entre a família e eu, que ela não ia aceitar que ele se casasse comigo enquanto eu estivesse destruindo a reputação das irmãs dele, que se ele realmente me amasse, ele me pediria para parar com aquela perseguição. Ricardo ficou furioso. Ele disse para a mãe que ela estava completamente enganada, que eu não estava fazendo nada, que eram as irmãs dele que estavam me perseguindo, mas Dona Margarete não quis ouvir. Ela disse que se ele se casasse comigo, ela cortaria relações com ele, que ele não seria mais bem-vindo na casa dela, que ele teria que escolher. E pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, eu vi Ricardo vacilar. Naquela noite, Ricardo chegou em casa destruído. Ele me abraçou e chorou, dizendo que não sabia mais o que fazer, que amava a família, mas que também me amava, que não queria ter que escolher, mas que estava sendo forçado a isso. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse que ele não precisava escolher, que se ele quisesse adiar o casamento, se ele quisesse tentar fazer as pazes com a família, eu entenderia, que eu não queria ser a causa da destruição da família dele. Mas ele balançou a cabeça e disse que não ia adiar nada, que ia se casar comigo na data marcada, com ou sem a presença da família, que eu era a prioridade dele e que ele não ia deixar que ninguém nos separasse. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas tudo o que senti foi medo. Medo do que Patrícia e Fernanda fariam em seguida. Medo de que Ricardo se arrependesse da escolha dele. Medo de que eu realmente estivesse destruindo a vida dele. E esse medo se intensificou quando, uma semana depois, recebi uma carta registrada no meu endereço. Era uma notificação judicial. Patrícia estava me processando por difamação e danos morais, alegando que eu tinha espalhado mentiras sobre ela e destruído sua reputação. Eu não conseguia acreditar. Eu não tinha feito nada. Não tinha falado com ninguém sobre o que Ricardo tinha revelado naquele almoço. Mas ela tinha testemunhas falsas. Tinha prints de conversas que eu nunca tinha tido. Tinha provas forjadas. E eu estava sendo processada. Pensei que já tinha visto de tudo. Mas estava errada. O processo judicial foi a gota d'água. Eu estava sendo acusada de algo que não tinha feito. Estava sendo arrastada para os tribunais. Estava tendo meu nome sujo publicamente. Ricardo contratou os melhores advogados, disse que ia provar minha inocência, que ia destruir Patrícia nos tribunais. Mas eu sabia que o estrago já estava feito. Minha reputação estava manchada. Meu trabalho estava em risco. Minha vida estava desmoronando. E o pior é que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu deveria ter aceitado aquele pedido de Patrícia na cafeteria? Será que se eu tivesse convencido Ricardo a não processar o marido de Fernanda, nada disso teria acontecido? Será que eu era realmente a culpada por tudo aquilo? Essas perguntas me consumiam, me tiravam o sono, me faziam chorar todas as noites. Ricardo tentava me consolar, mas eu via o cansaço nos olhos dele. Ele estava lutando em tantas frentes ao mesmo tempo, contra a família, contra os processos, contra os boatos, e eu me sentia culpada por ser a causa de tudo aquilo. Foi nesse período que comecei a considerar seriamente terminar o noivado. Não porque não amasse Ricardo, mas porque achava que ele merecia alguém que não trouxesse tantos problemas para a vida dele. Alguém que a família dele aceitasse. Alguém que não causasse tanta dor. Mas antes que eu pudesse tomar essa decisão, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da história. Eu descobri algo sobre Patrícia e Fernanda que nem Ricardo sabia. Algo que explicava todo o ódio delas por mim. E quando descobri, entendi que aquela guerra nunca tinha sido sobre mim. Era sobre algo muito maior, muito mais profundo e muito mais sombrio.
Eu estava no escritório de advocacia, esperando para uma reunião com os advogados de Ricardo, quando vi uma pasta aberta sobre a mesa da recepcionista. Ela tinha saído por um momento para atender uma ligação, e eu, sem querer, vi meu nome na capa da pasta. Minha curiosidade falou mais alto. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo e abri a pasta. Dentro havia documentos sobre a investigação que Ricardo tinha feito sobre as irmãs, mas também havia algo que eu não tinha visto antes. Um relatório psicológico de Patrícia, datado de 15 anos atrás, quando ela tinha passado por um tratamento psiquiátrico depois do divórcio. O relatório falava sobre transtornos de personalidade, sobre comportamentos manipuladores, sobre uma obsessão doentia com controle e poder. Falava sobre como ela tinha crescido sempre competindo com o irmão mais novo pela atenção dos pais, e como tinha desenvolvido um ressentimento profundo quando percebeu que Ricardo era o favorito. O relatório também mencionava que Patrícia tinha feito ameaças veladas contra namoradas anteriores de Ricardo, e que uma delas tinha terminado o relacionamento depois de sofrer uma série de acidentes estranhos que nunca foram investigados. Meu sangue gelou. Será que Patrícia era capaz de fazer mal a alguém fisicamente? Continuei lendo e encontrei outro documento, esse sobre Fernanda. Era um relatório de um investigador particular que Ricardo tinha contratado recentemente e que revelava algo chocante. Fernanda não era filha biológica de seu Antônio. Ela era fruto de um caso que Dona Margarete tinha tido anos atrás e que tinha sido encoberto pela família. Seu Antônio sabia da verdade, mas tinha aceitado criar Fernanda como filha para manter as aparências. E Fernanda nunca tinha descoberto, mas Patrícia sabia, e ela usava esse segredo para manipular a irmã, para mantê-la sob controle, para garantir que Fernanda sempre ficasse do lado dela em qualquer situação. Era por isso que elas eram tão unidas contra mim. Não era apenas preconceito de classe, era uma aliança baseada em segredos, em manipulação, em medo. Eu fechei a pasta rapidamente quando ouvi passos se aproximando, e voltei para meu lugar como se nada tivesse acontecido, mas minha mente estava a 1000 por hora. Eu tinha acabado de descobrir informações que poderiam mudar tudo, informações que explicavam o comportamento delas, que justificavam a obsessão em me afastar de Ricardo. Elas não tinham medo de que eu fosse uma interesseira, elas tinham medo de que eu descobrisse os segredos da família, tinham medo de que eu tivesse influência sobre Ricardo e que ele usasse essas informações contra elas. Tinham medo de perder o controle, e foi nesse momento que entendi que eu não podia desistir. Não podia terminar o noivado, não podia deixar que elas vencessem, porque se eu fizesse isso, elas continuariam controlando a vida de Ricardo, continuariam manipulando a família, continuariam destruindo qualquer pessoa que ameaçasse o poder delas. Eu precisava lutar, precisava me defender, precisava expor a verdade, mas para fazer isso, eu precisava de provas, precisava de algo concreto que mostrasse para todos quem elas realmente eram. E foi assim que comecei a planejar minha própria investigação. Nesse momento, ainda não sabia que essa decisão custaria tudo. Comecei discretamente, sem contar para Ricardo o que estava fazendo. Eu sabia que ele tentaria me impedir, que diria que era perigoso, que os advogados cuidariam de tudo. Mas eu não podia mais ficar passiva, esperando que outras pessoas resolvessem meus problemas. Eu precisava tomar as rédeas da situação. Comecei pesquisando sobre as ex-namoradas de Ricardo. Encontrei 3 mulheres que tinham tido relacionamentos sérios com ele antes de mim, e consegui os contatos de 2 delas através das redes sociais. Mandei mensagens me apresentando, explicando a situação e pedindo para conversar. Uma delas me ignorou completamente, mas a outra, uma mulher chamada Júlia, respondeu quase imediatamente. Ela disse que tinha esperado anos para que alguém finalmente acreditasse nela sobre o que tinha acontecido. Marcamos um encontro em um café discreto, e o que ela me contou me deixou horrorizada. Júlia tinha namorado Ricardo por 2 anos, e o relacionamento estava indo muito bem, até que ela conheceu a família dele. Patrícia, desde o primeiro momento, deixou claro que não gostava dela. Começou com comentários sutis, depois com humilhações diretas, exatamente como tinha feito comigo. Mas quando Júlia não se intimidou e continuou com Ricardo, Patrícia escalou as coisas. Começou a enviar mensagens anônimas para Júlia, ameaçando-a, dizendo que ela ia se arrepender de não ter ido embora. Júlia ignorou, achando que eram apenas palavras. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Júlia me contou que primeiro foi o carro dela. Ela saiu do trabalho um dia e encontrou os 4 pneus furados. Achou que tinha sido vandalismo aleatório. Uma semana depois, alguém arrombou o apartamento dela, mas nada foi roubado. Apenas revirado, como se alguém estivesse procurando algo. Ela fez boletim de ocorrência,
mas a polícia não encontrou nada. Então começaram os acidentes. Júlia quase foi atropelada por um carro que avançou o sinal vermelho. Quase caiu de uma escada no trabalho porque alguém tinha derramado óleo nos degraus. Quase foi intoxicada por comida estragada que alguém tinha colocado na geladeira do escritório dela. Ela começou a ficar paranoica, achando que estava sendo perseguida, mas não tinha provas de nada. E quando ela contou tudo para Ricardo, ele não acreditou. Disse que ela estava exagerando, que estava estressada, que precisava descansar. Júlia ficou arrasada com a falta de apoio dele. E quando Patrícia sugeriu, em um almoço de família, que talvez Júlia estivesse inventando tudo para chamar atenção, Ricardo começou a duvidar dela. O relacionamento se desgastou e Júlia terminou tudo, dizendo que não conseguia mais viver com aquele medo constante. Ela saiu da vida de Ricardo e nunca mais olhou para trás. Mas ela tinha certeza, absoluta certeza, de que Patrícia estava por trás de tudo. E agora, ouvindo minha história, ela tinha certeza de que Patrícia estava fazendo a mesma coisa comigo. Júlia me deu o contato de um investigador particular que ela tinha contratado na época e que tinha conseguido algumas informações, mas que ela não tinha tido coragem de usar. Eu agradeci, anotei tudo e saí daquele encontro com uma certeza. Patrícia era perigosa, muito mais perigosa do que eu imaginava, e eu precisava ter muito cuidado com os próximos passos. Entrei em contato com o investigador que Júlia tinha me indicado, um homem chamado Marcelo, que tinha mais de 20 anos de experiência em casos de perseguição e assédio. Expliquei toda a situação para ele, mostrei as provas que eu tinha, contei sobre o processo judicial, sobre os boatos, sobre tudo. Marcelo me ouviu com atenção e disse que já tinha visto casos parecidos e que geralmente pessoas como Patrícia deixavam rastros, por mais cuidadosas que fossem. Ele me pediu alguns dias para fazer uma investigação preliminar, e eu concordei. Enquanto isso, continuei minha vida normalmente, ou pelo menos tentei. Ia trabalhar todos os dias, enfrentava os olhares de desconfiança dos pais de alunos, aguentava os comentários maldosos nas redes sociais. Ricardo continuava ao meu lado, me apoiando, me defendendo, mas eu via o desgaste nele. Ele estava cansado, exausto, e eu sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Precisava resolver aquilo logo, antes que fosse tarde demais. 3 dias depois, Marcelo me ligou e pediu para nos encontrarmos. Disse que tinha descoberto algo importante, algo que mudaria tudo. Fui até o escritório dele com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Quando ele me mostrou o que tinha encontrado, eu quase não acreditei. Marcelo tinha conseguido acessar as câmeras de segurança de alguns lugares que eu frequentava e tinha encontrado imagens de um homem me seguindo. O mesmo homem aparecia em vários lugares diferentes, sempre a uma distância segura, sempre me observando. Marcelo tinha conseguido identificá-lo através de reconhecimento facial. Era um detetive particular que trabalhava para Patrícia. E ele não estava apenas me seguindo. Ele estava documentando cada passo meu, cada pessoa com quem eu falava, cada lugar que eu ia. Estava construindo um dossiê completo sobre minha vida, provavelmente para usar contra mim no processo judicial. Mas o mais chocante foi o que Marcelo descobriu em seguida. Marcelo tinha conseguido hackear o celular do detetive que Patrícia tinha contratado e tinha encontrado mensagens entre ele e Patrícia que eram absolutamente incriminadoras. Patrícia não estava apenas me investigando. Ela estava planejando forjar provas contra mim. Estava planejando criar situações comprometedoras, tirar fotos manipuladas, inventar testemunhas falsas. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para me destruir. E o pior, ela tinha escrito em uma das mensagens que se nada disso funcionasse, ela tinha um plano B. Um plano que envolvia me fazer sofrer um acidente. Não algo fatal, mas algo que me deixasse incapacitada, que me afastasse de Ricardo, que me fizesse desistir. Eu li aquelas mensagens com as mãos tremendo, sentindo o medo tomar conta de mim. Patrícia realmente era capaz de me machucar fisicamente. Ela era uma psicopata. Marcelo me disse que eu precisava ir à polícia imediatamente, que aquelas mensagens eram provas suficientes para conseguir uma ordem de restrição, talvez até para prender Patrícia, mas eu hesitei. Se eu fosse à polícia, isso se tornaria público. A família de Ricardo seria exposta. O escândalo seria enorme. E eu sabia que Ricardo, apesar de tudo, ainda amava as irmãs. Ainda tinha esperança de que elas mudassem. Se eu fizesse aquilo, eu estaria destruindo qualquer chance de reconciliação. Mas ao mesmo tempo, eu estava em perigo real. Precisava me proteger, precisava proteger Ricardo. E foi nesse momento de dúvida,
de medo, de incerteza, que tomei uma decisão. Eu ia confrontar Patrícia, ia mostrar para ela que eu sabia de tudo, ia dar a ela uma chance de parar com aquilo antes que fosse tarde demais. Marcelo me disse que era loucura, que era perigoso, mas eu estava decidida. Marquei um encontro com Patrícia, dizendo que precisávamos conversar sobre o processo. Ela aceitou, provavelmente achando que eu ia implorar para ela retirar a ação, mas ela não fazia ideia do que estava por vir. O que ela disse nessa hora me deu calafrios. Encontrei Patrícia em um restaurante elegante no centro da cidade, um lugar público onde eu me sentia mais segura. Ela chegou pontualmente, vestida de forma impecável, com um sorriso frio no rosto. Sentou-se na minha frente e disse, com uma voz doce, mas carregada de veneno, que ficou feliz que eu finalmente tivesse entendido que precisava conversar com ela, que era hora de eu aceitar que não pertencia àquela família, e que o melhor para todos seria eu sair da vida de Ricardo. Eu respirei fundo e disse que não era sobre isso que eu queria conversar. Tirei meu celular do bolso e coloquei sobre a mesa. Abri as mensagens que Marcelo tinha me enviado, as conversas entre ela e o detetive, e virei a tela para ela. Patrícia ficou pálida, seus olhos se arregalaram, e por um momento ela ficou sem palavras. Então ela tentou rir, dizendo que aquilo era ridículo, que eram mensagens falsas, que eu estava desesperada e inventando coisas. Mas eu vi o pânico nos olhos dela. Eu disse, com uma calma que eu não sabia que tinha cópias de tudo, que tinha enviado para meu advogado, para Marcelo, e que se algo acontecesse comigo, tudo seria entregue à polícia, que ela precisava parar com aquilo imediatamente, retirar o processo, parar de me perseguir, ou eu ia expor tudo. Patrícia me olhou com um ódio tão intenso que me deu arrepios. Ela se inclinou para a frente e disse, em voz baixa, mas firme, que eu não fazia ideia de quem eu estava mexendo, que ela tinha recursos, tinha poder, tinha conexões, que ela podia destruir minha vida com um telefonema, que eu era uma ninguém e que ninguém acreditaria em mim contra ela. Eu segurei o olhar dela e disse que talvez ela tivesse razão. Talvez ninguém acreditasse em mim, mas Ricardo acreditaria, e eu ia mostrar tudo para ele. Ia mostrar as mensagens, ia mostrar as provas, ia mostrar quem ela realmente era, e então ele teria que escolher entre a irmã psicopata que estava tentando me matar ou a mulher que ele amava. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, me encarando com aqueles olhos frios. Então ela se levantou, pegou a bolsa e disse que eu ia me arrepender daquilo, que eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida, e saiu do restaurante sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, com o coração disparado, me perguntando se tinha feito a coisa certa, se tinha sido corajosa ou apenas estúpida. Mas não havia mais volta. Eu tinha jogado todas as cartas na mesa. Agora só restava esperar para ver o que Patrícia faria em seguida. E eu não precisei esperar muito, porque naquela mesma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que me fez perceber que Patrícia não ia desistir, que ela ia lutar até o fim, e que eu precisava estar preparada para o pior. E então, chegou o dia que tudo mudou. Voltei para casa depois do encontro com Patrícia, me sentindo estranhamente calma. Eu tinha feito o que precisava fazer, tinha confrontado meu maior medo, tinha olhado nos olhos da pessoa que queria me destruir e tinha dito não. Agora era só uma questão de tempo até que tudo se resolvesse, de um jeito ou de outro. Ricardo chegou em casa algumas horas depois, cansado do trabalho, mas com um sorriso no rosto quando me viu. Ele me abraçou e disse que tinha uma surpresa para mim. Tinha conseguido adiantar a data do nosso casamento. Em vez de 3 meses, agora seria em 3 semanas. Ele disse que não queria mais esperar, que queria oficializar nossa união o quanto antes, que queria que eu fosse dele para sempre. Eu deveria ter ficado feliz, mas tudo o que senti foi medo. Medo de que Patrícia fizesse algo antes do casamento. Medo de que ela não me desse tempo suficiente para me preparar. Mas eu não disse nada para Ricardo. Apenas sorri e disse que estava feliz, que mal podia esperar para me casar com ele. Naquela noite, jantamos juntos. Conversamos sobre os preparativos do casamento, sobre a lua de mel que ele estava planejando, sobre o futuro que construiríamos juntos. Foi uma noite perfeita, mas quando fomos dormir, eu não consegui fechar os olhos. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ainda poderia acontecer. E foi por volta das 3 da manhã que ouvi um barulho estranho vindo da sala. Levantei-me devagar, tentando não acordar Ricardo, e fui até a sala. A luz estava apagada, mas eu podia ver a silhueta de alguém perto da janela. Meu coração disparou. Alguém tinha invadido nossa casa. Eu deveria ter gritado, deveria ter acordado Ricardo, mas fiquei paralisada de medo. A figura se virou, e à luz fraca que entrava pela janela, eu reconheci o rosto. Era o detetive que Patrícia tinha contratado. Ele estava dentro da minha casa. Antes que eu pudesse reagir,
Ele se aproximou de mim e colocou a mão sobre minha boca, me impedindo de gritar. Ele disse em voz baixa que não ia me machucar, que só estava ali para me dar um recado, que Patrícia queria que eu soubesse que ela não ia desistir, que ela ia fazer o que fosse necessário para me afastar de Ricardo, e que se eu não saísse da vida dele por bem, ela ia me tirar à força. Ele tirou a mão da minha boca e saiu pela janela, desaparecendo na escuridão. Eu fiquei ali, tremendo, sem conseguir me mover. Quando finalmente consegui reagir, corri para o quarto e acordei Ricardo. Contei tudo para ele, chorando, desesperada. Ele ficou furioso, ligou para a polícia imediatamente e eles vieram fazer o boletim de ocorrência. Mas não havia provas, não havia câmeras de segurança no nosso prédio, não havia testemunhas. Era minha palavra contra a de Patrícia e eu sabia que ela negaria tudo. Ricardo disse que ia contratar seguranças para me proteger, que ia instalar câmeras, que ia fazer o que fosse necessário para me manter segura. Mas eu sabia que não era suficiente. Patrícia tinha cruzado uma linha. Ela tinha invadido minha casa. Tinha me ameaçado diretamente. E eu não podia mais ficar passiva. Precisava agir. Precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Na manhã seguinte, liguei para Marcelo e pedi para ele reunir todas as provas que tínhamos contra Patrícia. Todas as mensagens, todas as fotos, todos os documentos. Eu ia expor tudo. Ia à polícia, ia à imprensa se fosse necessário, mas ia acabar com aquilo. Marcelo disse que ia preparar tudo e que me ligaria em algumas horas. Enquanto isso, Ricardo estava ao telefone com os advogados, contando sobre a invasão, pedindo orientação sobre o que fazer. Eu podia ver a raiva e a frustração no rosto dele. Ele estava sendo forçado a escolher entre a família e eu, e aquilo estava o destruindo. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer ação, recebemos uma ligação inesperada. Era Fernanda. Ela estava chorando, desesperada, dizendo que precisava falar com Ricardo urgentemente, que algo terrível tinha acontecido. Ricardo colocou no viva voz, e o que Fernanda disse nos deixou em choque. Patrícia tinha tentado se matar. Ela tinha tomado uma overdose de remédios e estava no hospital, em estado grave. Fernanda disse que Patrícia tinha deixado uma carta, culpando a mim e a Ricardo por tudo, dizendo que não aguentava mais a pressão, a exposição, a vergonha, que preferia morrer a ver a família destruída. Fernanda implorou para Ricardo ir ao hospital, para fazer as pazes com Patrícia antes que fosse tarde demais. Ricardo desligou o telefone e me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Ele não sabia o que fazer. Não sabia se acreditava que Patrícia realmente tinha tentado se matar ou se aquilo era mais uma manipulação. E eu também não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza. Aquilo era o clímax, o momento decisivo, e o que acontecesse em seguida definiria o resto das nossas vidas. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo decidiu ir ao hospital, e eu fui com ele. Não porque eu quisesse, mas porque não ia deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. Quando chegamos, Dona Margarete, seu Antônio e Fernanda estavam na sala de espera, todos com rostos marcados pela preocupação. Quando Dona Margarete me viu, seu rosto se contorceu de raiva. Ela se levantou e veio na minha direção, gritando que tudo aquilo era culpa minha, que eu tinha destruído a filha dela, que eu era uma maldição na vida da família. Ricardo se colocou entre nós, dizendo para a mãe se acalmar, mas ela não parava de gritar. Seu Antônio teve que segurá-la, e Fernanda chorava sem parar. Foi uma cena caótica, dolorosa, e eu me senti completamente perdida. Será que eu realmente era a culpada? Será que eu tinha levado Patrícia àquele ponto? Um médico saiu do quarto de Patrícia e disse que ela estava estável, que tinha sido levada a tempo e que não corria mais risco de vida, mas que precisava de acompanhamento psiquiátrico urgente. Dona Margarete quis entrar no quarto imediatamente, mas o médico disse que Patrícia estava sedada e que só poderia receber visitas mais tarde. Ficamos ali, na sala de espera, em um silêncio tenso e desconfortável. Eu me sentia como uma intrusa, como se não devesse estar ali, mas Ricardo segurava minha mão com força, me dizendo sem palavras que não ia me deixar sozinha. Algumas horas depois, o médico disse que Patrícia tinha acordado e que queria falar com Ricardo, apenas com ele. Ricardo olhou para mim, hesitante, e eu disse que estava tudo bem, que ele deveria ir. Ele entrou no quarto, e eu fiquei ali, esperando, com o coração apertado. Dona Margarete e Fernanda me olhavam com ódio, e seu Antônio simplesmente me ignorava. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha na minha vida. Ricardo ficou no quarto por quase 1 hora, e quando saiu, seu rosto estava pálido. Ele me pegou pela mão e disse que precisávamos ir embora, que precisávamos conversar. Saímos do hospital em silêncio, e durante todo o caminho de volta para casa, Ricardo não disse uma palavra. Eu estava morrendo de curiosidade, de medo, de ansiedade,
Mas não tive coragem de perguntar. Quando chegamos em casa, Ricardo se sentou no sofá e colocou o rosto entre as mãos. Eu me sentei ao lado dele e esperei. Finalmente, ele levantou o rosto e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Helena, Patrícia me contou tudo. Meu coração parou. Tudo o quê? Ele disse que Patrícia tinha confessado que estava obcecada em me afastar dele, que tinha feito coisas terríveis, coisas que ela se arrependia, que tinha contratado o detetive, que tinha espalhado os boatos, que tinha forjado provas, que tinha invadido nossa casa, que tinha feito tudo aquilo porque tinha medo de me perder o irmão, porque tinha crescido sempre competindo por atenção, sempre se sentindo inferior, e quando viu que Ricardo tinha encontrado alguém que realmente o amava, ela não conseguiu suportar. Ela disse que não tinha tentado se matar de verdade, que tinha tomado apenas alguns comprimidos, o suficiente para ser levada ao hospital, mas não o suficiente para morrer, que tinha feito aquilo para chamar atenção, para fazer Ricardo sentir pena dela, para me fazer parecer a vilã, mas que agora, depois de tudo, ela percebia que tinha ido longe demais, que tinha destruído a própria vida tentando destruir a minha, e que queria pedir desculpas. Eu fiquei em silêncio, processando tudo o que Ricardo tinha acabado de me contar. Patrícia tinha confessado, tinha admitido tudo, mas será que aquilo era real? Será que ela realmente estava arrependida? Ou era apenas mais uma manipulação? Ricardo disse que ela queria falar comigo, que queria me pedir desculpas pessoalmente, que queria tentar fazer as pazes. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria acreditar que ela tinha mudado, que finalmente tinha entendido o mal que tinha causado. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido humilhada, perseguida, ameaçada, não conseguia confiar nela. Ricardo segurou minha mão e disse que a decisão era minha, que ele ia me apoiar independentemente do que eu escolhesse, que se eu quisesse cortar relações com a família dele para sempre, ele entenderia, mas que se eu quisesse dar uma chance para Patrícia, ele também apoiaria. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em todas as humilhações, em todo o sofrimento, em todo o medo, mas também pensei em Ricardo, no homem que eu amava, no homem que tinha me defendido, que tinha ficado do meu lado, que tinha escolhido a mim acima de tudo. E pensei que se eu não desse uma chance para a irmã dele, eu estaria sendo tão cruel quanto ela tinha sido comigo. Abri os olhos e disse para Ricardo que eu ia falar com Patrícia, que ia ouvir o que ela tinha a dizer, mas que se eu sentisse que era mais uma manipulação, eu ia embora e nunca mais olharia para trás. Ricardo concordou e no dia seguinte voltamos ao hospital. E então aconteceu algo inesperado. Quando entramos no quarto de Patrícia, ela estava sentada na cama, com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Quando me viu, ela começou a chorar. Não era um choro dramático, não era um choro de quem está tentando chamar atenção. Era um choro genuíno de alguém que estava verdadeiramente quebrada. Ela pediu para Ricardo nos deixar a sós, e ele hesitou, mas eu disse que estava tudo bem. Ele saiu do quarto e eu me sentei na cadeira ao lado da cama. Patrícia me olhou e disse, com a voz embargada, que não sabia nem por onde começar, que tinha passado a noite inteira pensando em tudo o que tinha feito, em todas as pessoas que tinha machucado, e que não conseguia mais viver com aquele peso. Ela disse que tinha crescido em uma família onde o amor era condicional, onde você só era valorizada se fosse perfeita, se fosse bem-sucedida, se mantivesse as aparências, que tinha passado a vida inteira tentando ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a esposa perfeita, mas que nunca tinha sido suficiente, que sempre tinha se sentido inferior a Ricardo, que era o filho homem, o herdeiro, o favorito. E que quando viu Ricardo se apaixonando por mim, uma mulher simples, humilde, autêntica, ela sentiu que tudo o que ela tinha lutado para construir não valia nada. Que se Ricardo podia ser feliz com alguém como eu, então todo o esforço dela para manter as aparências tinha sido em vão, e isso a deixou com raiva, com inveja, com ódio, mas não de mim, dela mesma. Patrícia disse que tinha projetado em mim todas as inseguranças dela, que tinha me atacado porque não conseguia lidar com a própria dor, e que agora, depois de tudo, ela percebia que tinha destruído a própria vida, que tinha perdido o respeito do irmão, a confiança da família e a própria dignidade. Ela me olhou nos olhos e disse que não esperava que eu a perdoasse, que não merecia perdão, mas que queria que eu soubesse que ela estava genuinamente arrependida, que ia retirar o processo, que ia parar com as perseguições, que ia fazer terapia e tentar se tornar uma pessoa melhor, e que se um dia, no futuro, eu conseguisse encontrar no coração um espaço para perdoá-la, ela seria eternamente grata.
Eu fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para aquela mulher quebrada na minha frente. E pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, eu não senti raiva, não senti ódio, eu senti pena. Pena de alguém que tinha passado a vida inteira presa em uma gaiola de expectativas, de aparências, de mentiras, e que tinha se perdido no processo. Eu me levantei, me aproximei da cama e segurei a mão de Patrícia. Ela me olhou com surpresa, e eu disse que perdoava ela. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz, porque eu não queria mais carregar aquele peso, porque eu queria seguir em frente com minha vida, com Ricardo, sem rancor, sem mágoa. Patrícia apertou minha mão e chorou ainda mais, e naquele momento eu soube que aquilo era real, que ela realmente tinha mudado, ou pelo menos estava tentando, e quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Alguns dias depois da conversa com Patrícia, eu estava em casa organizando os últimos detalhes do casamento quando a campainha tocou. Abri a porta e me surpreendi ao ver Fernanda parada ali, com uma expressão nervosa no rosto. Ela perguntou se podia entrar, e eu hesitei por um momento, mas acabei concordando. Fernanda entrou e ficou parada na sala, sem saber o que dizer. Finalmente, ela respirou fundo e disse que tinha vindo me pedir desculpas, que tinha sido cúmplice de Patrícia em tudo o que tinha acontecido e que se sentia terrivelmente culpada. Ela disse que sempre tinha seguido Patrícia cegamente, porque tinha medo de ficar sozinha, de ser rejeitada pela família, que tinha deixado Patrícia manipulá-la, controlar suas ações, e que agora percebia o quanto tinha sido covarde. Fernanda me contou que depois do que aconteceu com Patrícia, ela tinha começado a fazer terapia também, e que estava descobrindo coisas sobre si mesma que nunca tinha percebido. Que tinha passado a vida inteira tentando agradar os outros, tentando se encaixar em um padrão que não era dela, e que isso a tinha tornado uma pessoa amarga e infeliz. Ela disse que não esperava que eu a perdoasse, mas que queria que eu soubesse que ela estava mudando, que estava tentando ser uma pessoa melhor, e que se eu permitisse, ela gostaria de ter uma relação respeitosa comigo, como cunhadas deveriam ter. Eu olhei para Fernanda e vi sinceridade nos olhos dela. Vi uma mulher que, assim como Patrícia, estava tentando se libertar das correntes que a prendiam, e eu decidi dar a ela uma chance também. Disse que apreciava o pedido de desculpas e que estava disposta a recomeçar, mas que precisava de tempo, que não podia simplesmente esquecer tudo o que tinha acontecido, mas que estava disposta a tentar construir algo novo. Fernanda concordou, agradeceu e saiu da minha casa com um sorriso tímido no rosto. E naquele momento eu percebi que talvez, apenas talvez, houvesse esperança para aquela família, que talvez todos nós pudéssemos curar nossas feridas e seguir em frente. Os dias que antecederam o casamento foram uma mistura de emoções. Havia nervosismo, claro, mas também havia uma paz que eu não sentia há muito tempo. Patrícia e Fernanda tinham se afastado um pouco, dando espaço para que eu e Ricardo pudéssemos nos preparar para o grande dia sem interferências. Dona Margarete ainda era fria comigo, mas pelo menos não era mais hostil. E seu Antônio, surpreendentemente, tinha me procurado alguns dias antes do casamento para uma conversa. Ele disse que tinha sido injusto comigo, que tinha julgado sem conhecer, e que via agora o quanto Ricardo era feliz ao meu lado. Disse que não era bom com palavras, mas que queria que eu soubesse que me aceitava na família. Foi um momento simples, mas significativo, e me deu esperança de que talvez, com o tempo, eu realmente pudesse fazer parte daquela família. O dia do casamento chegou, e foi tudo o que eu tinha sonhado. Simples, íntimo, cheio de amor. Meus pais estavam lá, radiantes, orgulhosos, alguns amigos próximos, colegas de trabalho. E para minha surpresa, Patrícia e Fernanda também estavam lá. Elas ficaram no fundo da igreja, discretas, mas presentes. E quando eu passei por elas no caminho até o altar, Patrícia me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E eu soube que tínhamos virado a página. A cerimônia foi linda. Ricardo chorou quando me viu entrando na igreja, e eu chorei quando ele disse os votos. Prometemos nos amar, nos respeitar, nos apoiar em todos os momentos, nos bons e nos maus. E quando o padre nos declarou marido e mulher, e Ricardo me beijou, eu senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. A festa foi pequena, mas alegre. Dançamos, rimos, comemoramos. E em um momento da noite, Dona Margarete se aproximou de mim e disse, pela primeira vez, meu nome, Helena, bem-vinda à família. Foram apenas 5 palavras, mas significaram o mundo para mim. Significaram aceitação, significaram paz, significaram que finalmente, depois de tanta luta, eu tinha vencido. Não porque tinha destruído meus inimigos,
mas porque tinha escolhido o perdão, porque tinha escolhido o amor e porque tinha me mantido fiel a quem eu era, mesmo quando tudo e todos tentaram me fazer desistir. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Olhando para trás agora, meses depois de tudo o que aconteceu, eu percebo o quanto cresci, o quanto aprendi. Eu entrei naquela família como uma mulher insegura, que duvidava do próprio valor, que achava que precisava provar que era boa o suficiente. E saí como uma mulher forte, confiante, que sabe exatamente quem é e o que merece. As humilhações que sofri, por mais dolorosas que tenham sido, me ensinaram a ter compaixão. Me ensinaram que pessoas machucadas machucam outras pessoas, que por trás de cada ato de crueldade há uma dor não curada. E que o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre se libertar do peso do rancor, da raiva, do ódio. É sobre escolher a paz em vez da vingança. Patrícia continua em terapia e de vez em quando nos encontramos para um café. Nossa relação ainda é delicada, ainda está sendo construída, mas há respeito mútuo. Ela me conta sobre as descobertas que está fazendo sobre si mesma, sobre como está aprendendo a se amar, a se aceitar, e eu a ouço, sem julgamento, oferecendo apoio quando ela precisa. Fernanda também mudou. Ela se separou do marido, que continuava afundado em dívidas e mentiras, e começou a construir uma vida própria. Voltou a estudar, começou um pequeno negócio e está redescobrindo quem ela é fora das expectativas da família. Nós nos damos bem agora. Não somos melhores amigas, mas somos aliadas. E isso já é muito. Dona Margarete ainda é uma mulher difícil, presa em suas tradições e expectativas, mas ela tem feito um esforço para me incluir. Me convida para almoços, me pede conselhos sobre coisas pequenas e de vez em quando até me elogia. São passos pequenos, mas significativos. E seu Antônio, que sempre foi um homem de poucas palavras, tem me surpreendido com gestos de carinho. Outro dia ele me deu um livro antigo que pertencia à mãe dele, dizendo que achava que eu ia gostar. Foi um gesto simples, mas que me tocou profundamente. Ricardo e eu estamos mais felizes do que nunca. Construímos uma vida juntos baseada em amor, respeito e comunicação. Aprendemos que família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre quem você decide ter ao seu lado, quem você decide amar, quem você decide perdoar. E nós escolhemos um ao outro, todos os dias. Descobri também sobre minha herança, aquela que Ricardo tinha mencionado naquele almoço fatídico. Entrei em contato com os advogados da família do meu avô e confirmei que realmente havia uma herança não reclamada. Era uma quantia significativa, que mudaria minha vida financeiramente, mas decidi usar esse dinheiro de forma consciente. Investi parte em educação, criando uma bolsa de estudos para crianças de famílias de baixa renda. Outra parte doei para instituições de caridade. E guardei uma parte para o futuro, para os filhos que Ricardo e eu planejamos ter. Porque aprendi que dinheiro não define quem você é, caráter define. E eu quero que meus filhos cresçam sabendo disso. Voltei a trabalhar na escola, e os boatos que Patrícia tinha espalhado foram desmentidos. A diretora me pediu desculpas por ter duvidado de mim, e os pais de alunos voltaram a confiar no meu trabalho. Recebi até uma homenagem da escola, como professora do ano, e quando subi ao palco para receber o prêmio, olhei para a plateia e vi Ricardo, meus pais, e até Patrícia e Fernanda aplaudindo. E naquele momento, eu soube que tinha valido a pena, que toda a dor, toda a luta, todo o sofrimento tinham me levado até ali, até esse momento de vitória, não sobre os outros, mas sobre mim mesma, sobre minhas inseguranças, meus medos, minhas dúvidas. Aprendi que a verdadeira força não está em revidar, em se vingar, em destruir quem te machucou. A verdadeira força está em perdoar, em seguir em frente, em construir algo bonito a partir das cinzas. E é isso que estou fazendo. Estou construindo uma vida linda, cheia de amor, de propósito, de significado. Uma vida que é minha, que eu escolhi, que eu mereço. E quando olho para trás e vejo tudo o que passei, não sinto mais raiva, não sinto mais dor. Eu sinto gratidão. Gratidão por ter encontrado Ricardo, por ter encontrado minha força, por ter encontrado meu caminho. Gratidão por ter aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que é fácil, mas aquele que vale a pena lutar. E gratidão por ter descoberto que eu sou muito mais forte do que jamais imaginei. Hoje, quando vou aos almoços de domingo na casa de Dona Margarete, não sinto mais aquele nó no estômago. Não sinto mais medo, não sinto mais ansiedade. Eu chego de cabeça erguida, sabendo exatamente quem eu sou e qual é o meu valor. E quando Patrícia ou Fernanda fazem algum comentário, não é mais com maldade, mas com leveza, com humor. Nós rimos juntas agora, contamos histórias,
compartilhamos experiências, construímos memórias. E embora nossa relação nunca será perfeita, ela é real. É honesta. É baseada em respeito mútuo. Ricardo sempre diz que eu transformei a família dele. Que antes de mim, eles eram apenas pessoas vivendo sob o mesmo teto, mantendo aparências, escondendo segredos. Mas que depois de mim, eles se tornaram uma família de verdade. Uma família que se comunica, que se apoia, que se perdoa. E embora eu não ache que o mérito seja todo meu, eu sei que fiz parte dessa transformação, que minha presença, minha autenticidade, minha força, forçaram todos eles a olharem para dentro de si mesmos e confrontarem suas próprias sombras. E isso é algo de que me orgulho, não porque eu quis mudar ninguém, mas porque simplesmente sendo eu mesma, eu inspirei mudança. E essa é a maior vitória de todas. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Helena que estava naquela sala de jantar, segurando aquele pavê, prestes a ser humilhada, eu diria para ela não desistir. Eu diria que vai doer, que vai ser difícil, que haverá momentos em que ela vai querer desistir de tudo, mas que no final, tudo vai valer a pena. Que ela vai descobrir uma força dentro dela que nem sabia que existia. Que ela vai encontrar aliados onde menos espera. Que ela vai aprender a perdoar, não porque os outros merecem, mas porque ela merece paz. E que ela vai construir uma vida linda, cheia de amor, de propósito, de significado. Eu diria para ela confiar no processo, confiar em si mesma e confiar no amor, porque o amor verdadeiro vence tudo. Vence o preconceito, vence a maldade, vence o ódio. E no final, o que fica não são as humilhações, não são as dores, não são as lágrimas. O que fica é o amor que você deu, o amor que você recebeu, o amor que você construiu. E esse amor é eterno. Esse amor é transformador. Esse amor é tudo. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo humilhada, rejeitada, atacada, saiba que você não está sozinha. Saiba que há força dentro de você. Saiba que você é capaz de superar qualquer coisa. E saiba que no final, o amor sempre vence. Sempre.